Bom dia, graça e paz. 25º dia dos 40 dias de jejum e oração. E essa semana nós estamos pensando um pouco sobre restauração, restituição. E o texto que a gente vai usar hoje para ministrar, para conversar, é o de Neemias, capítulo 1, verso 4 em diante. A gente vai ver a reação de Neemias quando ele descobre, ele fica sabendo que os muros da cidade de Jerusalém ainda estão caídos. E a importância que era para aquela cidade, naquela época, os muros serem reconstruídos. A cidade ficava vulnerável. A cidade ficava aberta para qualquer um entrar, qualquer coisa podia entrar, qualquer bicho, qualquer pessoa de qualquer nacionalidade, né, um assaltante. Então era importante reconstruir os muros ali da cidade. E no finalzinho eu quero ler um texto de Mateus capítulo 12, onde a gente vai reforçar essa ideia da reconstrução, né, da proteção que a gente precisa depois que a gente passa por esse processo de regeneração. Quando Neemias sobre que os muros estavam caídos, foi bem interessante. Ele teve uma reação. É essa reação que Deus espera de mim, de você, quando a gente se depara, né, com a nossa vulnerabilidade. Precisamos enxergar algumas coisas que estão bem claras diante de nós para que a gente possa trabalhar em direção à reconstrução na nossa vida, tá bom? Quando Neemias ouviu notícias a respeito da situação dos muros da cidade de Jerusalém, ele se sentou e chorou. Ele parou tudo que tinha para fazer e ele, refletindo sobre aquilo, ele falou: não está certo. Ele começa então a chorar. Não somente isso, ele passou dias lamentando-se, jejuando e orando a Deus, né? E olha só o que ele disse nas suas orações. Está aqui registrado: Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite. A gente percebe aqui que o Neemias se entrega de corpo e alma, dedica todo o seu tempo para aquela situação devido à gravidade daquele fato. Nesse processo de restauração, Deus não tem nenhum desejo de fazer as coisas pela metade. O templo já havia sido reconstruído, o povo já havia voltado do cativeiro, mas os muros ainda estavam derrubados. Olha só, confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado contra ti. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Parece que o povo ainda estava pisando na bola. Deus cumpriu a sua palavra. Quando deu os 70 anos, libertou o povo, mas o povo ainda insistia no seu erro, no seu pecado, e Neemias então, ele pede perdão. Ele sabe que aquilo era consequência das atitudes do povo. Aquilo não era consequência da infidelidade de Deus, porque Deus não é infiel. Aquilo não era consequência, né, de um juízo de Deus, muito pelo contrário. O juízo já havia sido decretado, já havia se cumprido, Deus já havia trago o povo de volta, o templo já havia sido restaurado, né? E aquela situação era consequência dos pecados atuais do povo de Israel. E aí é interessante quando Elias se coloca como, o Elias não, Neemias, ele se coloca como parte do povo, como o próprio povo, e ele pede perdão pelo seu pecado e pelo pecado de toda a nação. E ele então começa a trazer à tona as promessas, né, de Deus para o seu povo. Ele fala assim no verso 8 de Neemias 1: Lembra-te agora do que disseste a Moisés teu servo.
Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim, obedecerem os meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu os resgataste com teu grande poder e com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. E nessa época eu era copeiro do rei. Olha que interessante. O Neemias, ele iria pedir para o rei um período de licença para poder cuidar então do seu povo e tratar da reconstrução dos muros, porque ele sabia que ficar vulnerável depois de reconstruir tudo poderia ser um tiro no pé. Era importante levantar os muros de novo, colocar um limite entre aquilo que é povo e aquilo que é mundo. Esse muro representava exatamente isso, uma separação, aquilo que é santo daquilo que é profano, daquilo que é de Deus e daquilo que não é de Deus. Levantar os muros implica em proteção, implica em santificação, e era importante que isso acontecesse. E esse princípio Jesus ensinou lá em Mateus capítulo 12, verso 43. Dá uma lidinha depois, essa história é muito interessante. Quando Jesus explica que quando um espírito imundo sai de um homem, ele sai a vagar pela terra. Se ele não achar nenhum lugar para se estabelecer, ele volta para o lugar de onde ele foi expulso, e ele achando a casa limpinha, varrida, adornada, ele não somente volta, mas ele traz consigo 7 demônios mais poderosos do que ele. E aí o estrago é pior do que da primeira vez. Por isso que é importante erguer os muros. Por isso que é importante se firmar na palavra de Deus. Por isso que é importante essa reconstrução. Deus está interessado em te proporcionar, como nós vimos ontem, a paz, a prosperidade, a esperança, um futuro. Mas se os muros não forem reerguidos, se você não colocar alguns limites na sua vida, se você não usar a palavra como um instrumento de proteção, como diz o salmista, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, você corre o risco de correr em vão. É importante erguer os muros, é importante colocar os limites, é importante fazer essa separação nesse momento de regeneração, de reconstrução, para que você viva a vontade de Deus. E é importante, depois que um espírito imundo sai, depois que houve libertação, houve cura, você confessou os seus pecados, você foi restaurado, foi perdoado, é importante que essa área da sua vida seja preenchida com a presença de Deus, com a direção de Deus, com a palavra de Deus, para que quando o demônio, ou essa fortaleza tentar se reerguer de novo na sua vida, no seu coração, ele vai se deparar com o quê? Com os muros. Aleluia! Então hoje é dia de reerguer os muros. Eu não sei o que você deixou de fazer, que precisa retomar. Refaça isso hoje em nome de Jesus. O seu tempo de devocional, o seu tempo de oração, o seu tempo de busca, o seu tempo de jejum, que a partir desses 40 dias você tenha uma rotina de oração e jejum. Tente separar pelo menos um dia na semana onde você vai dedicar ao Senhor para jejuar, para buscá-lo, para se entregar, para ouvir o Senhor falar ao teu coração. Pegue firme na frequência,
na comunhão com os outros irmãos, nas celebrações, pegue firme nos teus devocionais, pegue firme no discipulado, seja discipulado por alguém, isso vai te ajudar, pegue firme nos cultos, nas casas, né? Essas reuniões durante a semana, elas mantêm viva aqui a palavra de Deus e os muros, né? Eles são, é feito uma manutenção diária. É importante tudo isso na tua vida para que você experimente os planos e a vontade de Deus para a sua vida, tá bom? Pense sobre isso e ore sobre isso agora, em nome de Jesus.